Tudo bem. Como vocês estão para a prova? Nervosos, animados? Alguém aqui vai fazer inglês ou espanhol? Tem respostas. Mas tudo bem. Gente, hoje eu vou ensinar algumas coisas para vocês que são relacionadas ao inglês. A gente vai falar sobre inglês. Mas, se vocês vão fazer espanhol e estão aqui, por favor, fiquem, porque eu sei que essa aula vai ajudar vocês não só para o inglês, mas para todas as matérias do Enem. Então, vou ensinar algumas estratégias de leitura hoje, que eu acho que vão ser úteis para vocês para todas as provas. Então, não me abandonem. E eu também vou passar algumas dicas de inglês, daí mais para o final da aula, alguns materiais que eu tenho, alguns materiais que eu preparei, que eu tenho certeza que vão ajudar vocês também aí nesse estudo, né? De novo, não só para o inglês, mas não só para o Enem, mas para o estudo de inglês na vida geral de vocês. Então, acho que são os materiais bem legais aí que vocês não podem perder. Bom, bora lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E a gente sabe que meu Deus, que eu não sou acostumada com o Meet, mas... Ah, tá. Agora foi. Me avisem quando vocês estiverem vendo, por favor. Eu não vejo o chat. Se alguém puder abrir o microfone. Estamos vendo já. Ah, tá. Beleza. E a gente sabe que o inglês do Enem, né, são só algumas perguntas. E eu falei isso na outra aula que eu dei, mas eu repito. Às vezes a gente pensa assim, são só algumas perguntas, não vou estudar tanto, né, para elas. Mas às vezes são ali 5 perguntinhas que vocês vão ter garantidas se vocês estudarem por um pouquinho de tempo, e que se vocês só ignorarem, talvez vocês errem, mas que, na verdade, a gente não precisa saber muito da língua para conseguir acertar essas questões. Elas são mais de interpretação e de atenção. Então, se vocês souberem as técnicas de leitura, e se vocês conseguirem ali analisar como que a gente interpreta, como que essas questões são formuladas, você já tem ali 5 questões garantidas, sabe? Então, a gente não pode negligenciar aí essas questões só porque são 5, né? Na verdade, são 5 que podem estar garantidas aí para vocês. Então, hoje eu vou mostrar, como eu falei, algumas técnicas de leitura, mas também algumas outras coisas. Então, a gente vai começar falando de skimming e scanning, que são essas duas técnicas. Depois eu vou trazer alguns exemplos na prova, daí na prova de inglês, né, de skimming e scanning, mas aí vocês vão poder comparar também com as outras provas da linguagem. A gente vai falar também sobre o estudo de diferentes gêneros textuais, porque a gente sabe que tanto na prova de inglês, quanto na prova de espanhol e de português, né, a gente tem vários gêneros textuais diferentes, então a gente tem música, quadrinhos, vários tipos de gêneros diferentes, então eu vou dar algumas dicas para vocês sobre eles. Por último, a gente vai falar sobre os false friends, que são aqueles falsos amigos. A gente tem muito isso no espanhol também, hoje a gente vai falar sobre os do inglês, alguns deles, porque são palavras que elas parecem muito com uma palavra em português, mas elas estão ali para enganar a gente. Então, elas não são exatamente aquilo que elas parecem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E no final, eu acho que essa não vai dar tempo da gente abordar 100%, mas eu trouxe para vocês uma tabela que eu elaborei para os meus alunos particulares, e eu queria muito compartilhar com vocês também, que é um review das simple tenses. Então, nessa tabela, a gente tem ali o presente, o passado e o futuro, no simples, né? Então, presente simples, passado simples e futuro simples. E é uma tabela super completa, e eu acho que é um material muito legal de vocês terem, porque é fácil de estudar, é numa tabela, a gente consegue comparar um com o outro, né? E são coisas que vocês, tendo essa comparação, né, é fácil de vocês na prova identificarem. Se tiver alguma questão que fala ali sobre o passado, né, tipo, sei lá, será que isso está no passado ou no presente? Enfim, são algumas palavrinhas que estão nessa tabela que podem auxiliar vocês na prova também, mas eu acho que a gente não vai ter tempo de explorar ela com muitos detalhes hoje. Mas, de qualquer forma, eu queria muito compartilhar essa tabela com vocês, porque ficou muito legal. Então, depois eu vou mostrar como ela ficou, ok? Mas vamos começar. Quando a gente fala sobre skimming e scamming, a gente está falando sobre essas duas técnicas de leitura que muitas vezes a gente já faz elas automaticamente, assim. E quando a gente fala sobre o Enem, é muito importante a gente falar sobre skimming e scamming, porque a gente quer economizar o nosso tempo, né? A gente sabe que o Enem, ele é uma prova quase que de resistência, ela é muito mais de resistência do que de conhecimento, né? Tipo assim, óbvio, tem o conhecimento também, né? Não me entendam errado. Mas a gente também precisa estar preparado para ler muito texto. Eu me lembro que quando eu fiz o Enem, eu saí de lá completamente drenada, assim.
no final da prova não tinha energia nem para marcar lá a folhinha, tipo, estava pintando assim com os meus últimos neurônios, porque não porque o conteúdo era extremamente difícil, mas porque a prova é muito cansativa. Sabendo disso, a gente precisa pensar em estratégias para que essa prova se torne menos cansativa, né? Ou o menos cansativa possível, para que a gente não precise ficar tão exausto assim no final, né? Para que a gente consiga fazer toda a prova bem, né? E pensando nisso, a gente tem, então, estratégias de leitura. Provavelmente vocês já ouviram falar, se vocês estavam na minha última aula, eu falei sobre como é importante a gente ler primeiro a pergunta e depois as respostas, e só depois ir para o texto, né? Isso é uma técnica muito comum nas provas de linguagem, mas a gente também tem outras técnicas de leitura que a gente consegue combinar com essas. Então, a primeira é o skimming. E o que é isso? O skimming é quando a gente quer saber só o geral do texto. A gente quer saber o panorama geral daquele texto ali. Então, eu não vou me preocupar aqui com as palavras específicas ou com se isso está no presente ou se isso está no passado. Eu só estou olhando para o texto só para saber sobre o que aquele texto é. Então, a gente vai observar o assunto geral do texto e a gente não vai se preocupar com os detalhes. E algo muito importante no skimming é prestar atenção também nas outras formas de linguagem. Então, por exemplo, se a gente tem um quadrinho, né? Às vezes, a gente consegue matar a questão só vendo as imagens, nem precisando ler. Eu vou mostrar uma questão para vocês de quadrinho que a imagem já fala muito. Quase que a gente não precisa ler. Então, isso é skimming, ver a parte geral do texto, né? E no skimming também a gente usa muitas palavras-chave, porque a gente vai lendo o texto e a gente vai detectando o assunto geral desse texto só pegando palavras importantes dele, né? Então, aqui a gente vai focar mais em verbos, substantivos, que são essas palavras que vão nos dar o tom do texto, né? Para nos dizer se aquele texto, qual é o assunto daquele texto ali no geral. Então, aqui a gente não está preocupado em saber detalhes, só sobre o texto em geral. E aqui é onde a gente precisa se atentar nos cognatos e nos falsos cognatos. Os falsos cognatos são aqueles false friends que eu falei, né? Esse é um outro nome para eles. Porque algumas palavras, elas realmente são parecidas com o português e elas são iguais, tá? Mas outras, elas são falsos cognatos. Então, elas parecem ser uma coisa e, na verdade, não são. Então, a gente precisa ficar atento, porque, às vezes, quando a gente está observando o geral do texto e a gente vê ali uma palavra, né, que é igual ao português, e a gente pensa, então é sobre isso. Mas, na real, aquela palavra é um falso cognato, está ali para te enganar, sabe? Isso acontece muito, muito no Enem. Então, a gente precisa estar bastante atento a isso. E eu recomendo, hoje eu vou mostrar para vocês alguns falsos cognatos, né? Mas eu recomendo depois fazer uma listinha. Então, vocês podem abrir. Eu gosto muito de usar papel, tá? Mas se vocês forem mais tecnológicos que eu, vocês podem abrir um Word e colocar lá alguns falsos cognatos, assim. Então, vocês acham bem fácil na internet se vocês pesquisarem por false friends. E vocês podem, inclusive, colocá-los na listinha que eu vou passar hoje para vocês. Mas é porque tem muitos outros, né? Então, vocês conseguem explorar isso, porque eles são bem importantes, porque eles podem enganar muito vocês durante a prova. Muito bem, então, esse é o skimming, né? Ver a prova geral, ver o texto geral para entender o contexto dele, né? Então, só com o contexto, muitas vezes, a gente consegue matar a questão. Aí, depois, a gente tem o scanning. E o que é o scanning? É só a gente pensar num scanner, né? Então, se vocês colocarem lá uma folha numa escaneadora, pensem que ela vai. Não sei se vocês conseguem ver minha câmera, acho que não, né? Mas porque eu estou aqui gesticulando. Mas ela vai ficar passando de um lado para o outro, de cima para baixo, né? Então é isso que a gente vai fazer com os nossos olhos no scanning. A gente vai escanear o texto de cima para baixo, de um lado para o outro, assim, porque a gente vai procurar por palavras específicas, informações específicas. Então, vamos supor, por isso que a gente lê a pergunta antes, né? Depois eu vou trazer uns exemplos para vocês, mas vamos supor, lá na pergunta tem uma coisa falando que esse texto está falando sobre amor, sei lá. Então, a gente vai escanear o texto em busca de palavras que se relacionam com amor, né? Então, sei lá, coração, amor, relacionamento, namorado. Então, a gente vai só escaneando, nem presto atenção no que o texto está falando. Eu só vou em busca daquela informação ali específica. Isso nos ajuda muito, essas duas técnicas, porque reparem que em nenhuma delas
eu leio o texto inteiro, né? Nas duas, eu só busco por informações específicas. Em uma, eu busco a informação do contexto geral do texto, e na outra, eu busco por palavras, né? Eu busco por informações específicas. Isso faz com que a leitura ela seja muito mais rápida e muito mais específica também, porque daí vocês conseguem ir direto para o objetivo de vocês, né? Então, essas são as duas técnicas que eu queria apresentar para vocês, e agora eu vou mostrar um pouco como que elas funcionam na prática. Então, ó, eu tenho uma questão aqui de 2018. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar pela pergunta, né? Fala assim, a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua. Nesses versos, ela. Daí a gente tem aqui, ó. Eu nem vou ler todas as questões, todas as alternativas para vocês verem como funciona. Tarará, humorístico. Tarará, escritores ingleses. Adverte uso distorcido da língua inglesa. Consciência da identidade linguística. Incompreensão na maneira de falar inglês. Reparem que eu estou buscando só por palavras-chave, né? Isso é scanning. Eu estou lendo o texto só para entender a parte geral dele. E reparem que quando eu falo texto, né, não é necessariamente o texto da questão, a gente também está falando do texto da pergunta. Então, eu não preciso ler todas as perguntas e todas as alternativas. Óbvio, gente, depois, quando a gente for decidir marcar, a gente pode revisar caso ler especificamente para não marcar errado, né? Mas nesse primeiro momento, em que a gente só precisa de um efeito geral, de uma visão geral das coisas, a gente não precisa ler com tanto atenção. Beleza, então aqui a gente tem algumas informações que a gente já sabe sobre o que essa pergunta é. Então, a gente vai para o texto agora. E o texto, ela começa assim, ó. Don't write in English, they said. Não escreva em inglês, eles falaram. English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua mãe, que é exatamente o que está aqui, né, na pergunta. Inglês não é a sua primeira língua. E aí ela continua falando, the language I speak becomes mine. A língua que eu falo se torna minha. E olha como só por esse início eu já sei a resposta. Qual que é a resposta? Se ela fala assim, não escreva em inglês, eles falam, né? Tá vendo que alguém tá criticando ela por ela escrever em inglês, né? E depois ela fala assim, não, a língua que eu falo se torna minha. Não importa se é a minha língua mãe ou não. Não é a minha língua mãe, mas eu falo, então ela é minha também. Então, será que ela tá usando a língua inglesa como humor? Será que ela tá falando sobre escritores ingleses? Não tem nenhum outro escritor inglês, né? Aqui também a gente pode ver o uso do skimming. Se eu só bato o olho no texto, eu vejo que ela não menciona nenhum escritor, né? Uso distorcido da língua inglesa, será que ela está falando sobre erros? Não, não é só porque uma língua não é tua língua mãe que tu vai cometer erros, né? A consciência da identidade linguística ou incompreensão. Não, ela não está falando sobre incompreensão, ela está falando, na verdade, ao contrário, né? A língua que eu falo se torna minha, então eu tenho poder sobre essa língua. Então, ela está falando, na verdade, sobre a consciência da identidade linguística dela, né? Que, bom, inglês não é a minha língua mãe, mas mesmo assim, essa língua é minha, né? Só que repara, gente, como o inglês é safado com a gente. Porque ele continua esse texto falando assim, ó, becomes mine, its distortions, its queerness. Então, as distorções, os jeitos estranhos, como se fosse, né, tipo, os jeitos meio tortos, meio estranhos. All mine, mine alone, tudo meu, sozinho meu sozinho, né? Então, essa palavra distortions, alguém pode achar que, na verdade, a gente está falando sobre a letra C, né? O uso distorcido da língua inglesa. Mas repara que não é isso que ela está falando. A gente pode ver quando ela continua aqui, ó. All mine, tudo meu. Ela está falando que mesmo que inglês não seja a língua mãe dela, é dela, né? Porque ela fala inglês, então é dela. Então a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes, quer dizer, todas as vezes praticamente, as palavras que vão estar aqui nas perguntas, né? Na pergunta, né? Nas alternativas, vão estar no texto. Mas reparem que então não é sobre saber as palavras, é sobre saber interpretar esse texto. Então, por isso que eu falo, né? Não adianta saber inglês. E não adianta saber espanhol também. A gente precisa saber interpretar esse texto. Então, essa é a primeira que a gente usa bastante scanning, né? Agora, olha só, essa aqui de 2022, tá? Do ano passado. Essa aqui, gente, a gente consegue muito ver só pelas imagens. Não consegue matar a questão 100%, mas já nos dá muitas pistas. Então, olha só. Tem uma mulher aqui pegando um livro, ela carrega muitos livros com ela,
e por fim, ela tá lendo esse livro aqui, ó, a pilhinha de livros com ela e ela lendo. Aí fala assim, ó, nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa. Gente, eu tô falando sobre o comportamento da mulher. E repara o quanto esse homem fala. Eu não preciso ler o que esse homem tá falando. Eu só quero saber o que a mulher tá fazendo. E ainda mais, eu quero saber o comportamento da mulher. Então, reparem o quanto a imagem é importante. Quando a gente fala sobre texto, uma imagem também é um texto. Então, a gente também precisa estar atento nisso. E isso é o scanning, né? Que eu estava comentando com vocês. Então, ó, as nossas alternativas. Revolta com falta de sorte, gosto pela prática de leitura, receio pelo futuro do casamento, entusiasmo com livros de terror, rejeição ao novo tipo de residência. Então, a gente vê que eles estão lá no castelo, e eu vou ler só o que a mulher fala, né? Wow, your library is amazing. A tua biblioteca é maravilhosa. I suppose it's my library too. Eu tô achando aqui, vou adivinhar que é a minha biblioteca também. Now we're married, agora a gente tá casado. Ela continua, so many books, I can't believe my luck. Tantos livros, eu nem consigo acreditar na minha sorte. Então, a gente nem precisa terminar, né, para ver que, bom, essa questão a gente está falando sobre o gosto pela prática da leitura dela. E pelo comportamento dela, a gente consegue ver isso também, né? Então, de novo, a gente não precisa ler o texto inteiro, né? Que nem aqui, se eu estou falando sobre o comportamento da mulher, é o comportamento da mulher. Não tem a ver com o cara, né? Mas talvez pelas imagens vocês pensem, ai, mas teacher, não poderia ser a letra D? Ela está entusiasmada com os livros. E aqui, pelas imagens, a gente pode pensar, né? Ah, é uma coisa de terror, né? O cara ali é um morcego, um castelo, sei lá. Mas, gente, a gente também precisa estar atento que, se não está no texto, a gente não pode falar que é verdade. Então, às vezes vocês podem pensar assim, mas claro que é terror! Mas não tá ali. Então, a gente não pode falar que é terror, entendeu? Isso acontece com todas as outras matérias também. E isso é uma coisa muito difícil de prova de vestibular, Enem, prova de proficiência, porque eles tentam nos enganar de todas as maneiras. Então, a gente precisa deixar a nossa interpretação pessoal, os nossos conceitos pessoais um pouco de lado. Porque, às vezes, olhando para isso, tu pode pensar, mas é óbvio que é terror, é óbvio que é tal coisa. Mas não, é óbvio para ti que está lendo, mas não está no texto. Então, a gente precisa se atentar a isso. Se não está no texto, a gente não pode considerar, ok? Muito bem. Então, essa também é bastante scanning, né? Reparem que a gente está só vendo ali o contexto geral, eu não estou procurando por nenhuma informação específica, eu estou só lendo o contexto geral. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho um pouco de... Desculpa, eu falei scanning, né? Skimming. Mas a gente também tem um pouco de scanning, porque a gente também está olhando o texto só pela fala da mulher. Então, quando a gente busca só pelo balãozinho ali da mulher, né? E ignora o balãozinho do cara, isso também é scanning, porque eu estou focando numa coisa única, numa coisa específica, né? Muito bem, mas ao mesmo tempo eu estou vendo a questão geral do texto, o que ele fala de maneira geral. E aí, aqui, o último que eu trouxe é do Enem de 2018. Esse é bastante scanning. Então, olha só, a pergunta fala assim: com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontraram na internet possibilidade de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor D. Olha só, será que eu preciso ler o texto 1? Não. A minha pergunta é sobre o segundo texto. O segundo texto é um comentário sobre o primeiro. Mas a minha pergunta é, qual é a intenção do autor no segundo texto? Então, por que eu vou perder meu tempo lendo essa parte aqui? Não é necessário. Então, é isso que muitas vezes come o nosso tempo e a nossa energia, né? Se a gente fosse começar lendo do início, a gente ia falar, ler primeiro tudo isso, para chegar aqui e pensar, putz, não precisava ter perdido esse meu tempo. E daí, de novo, às vezes você pode pensar, mas, ai, pelo amor de Deus, um parágrafo. Gente, de parágrafo em parágrafo. Acreditem. E aí, então, a gente vai focar só no segundo, né? E eu preciso saber qual é a intenção do autor. A intenção é elogiar, reforçar como a mídia pode contribuir, chamar a atenção de pessoas influentes, destacar que o site tem melhores resultados ou criticar a concepção de educação em que o site se baseia. Então, ó, o texto começa assim, ó. I didn't have a problem with the Khan Academy site until very recently. Eu não tive um problema com o Khan Academy, com o site, né, da Khan Academy,
até until very recently. Ou seja, essa pessoa tem um problema com o site, né? Ou seja, letra E, criticar. Então, eu só li uma frase e eu já consigo identificar qual é a minha resposta certa, né? Porque se ele tá falando assim, ó, eu não tive nenhum problema, mas agora recentemente eu tenho, ele vai continuar criticando. E se a gente continuar lendo, né? A gente vai perceber. For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted. Para mim, o problema é o jeito que a Khan Academy está sendo promovida. Então, ele está criticando. Ok? Então, a gente consegue identificar, de novo, né, só com essas técnicas de leitura, muitas vezes. É óbvio, gente, que aqui, né, em aula é muito mais fácil do que na vida real, na prova em si, né? Porque na prova a gente tem toda essa pressão de tipo, ai meu Deus, e se for está errado, está certo, meu Deus. Essa questão pode definir muita coisa na minha vida, né? Mas a gente precisa confiar e ver no texto, porque o que acontece, e eu vejo que isso acontece com muita gente, é assim, ai não, é a letra E, beleza. Daí a pessoa resolve ler mais, com mais detalhes, para identificar se é realmente. E tudo bem, a gente pode fazer isso e eu diria deve, né? Talvez não ler o texto por completo, mas ler com essas técnicas de skimming e scanning. Então a gente vai continuar lendo o texto, só que daí a pessoa ela começa a colocar a interpretação dela ali no meio, as opiniões dela ali no meio, porque a gente começa a ficar nervoso, e daí fica, não, mas ai, a Khan Academy é tão boa, meu Deus, World Class Education, e aí a gente já começa a se atrapalhar todo. Então a gente precisa manter a nossa cabeça livre dessas nossas opiniões pessoais e focar o que o texto realmente fala. Então, scanning é isso. Depois eu acho que é uma ideia bem legal vocês tentarem fazer isso com as outras provas também, para ver se vocês conseguem e identificar assim, ah, não, essa prova aqui é skimming, que eu preciso, essa prova aqui é scanning, que eu preciso. Porque isso ajuda muito, e quanto mais vocês treinarem essas técnicas de buscar por palavras específicas ou de buscar pelo contexto geral do texto, mais rápido vocês vão conseguir fazer isso no dia da prova. Então, tentem aplicar isso quando vocês estiverem fazendo um simulado ou estudando, tentem aplicar para as outras matérias também, e depois me contem se deu certo. Muito bem! E aí, agora quero falar um pouco sobre os gêneros textuais com vocês. Porque vocês viram que, aqui nos exemplos que eu trouxe, né, que a gente primeiro tem uma matéria, né, tipo uma opinião em um site. Aqui, nessa outra, a gente tem uma tirinha, um quadrinho, e nessa outra aqui a gente tem um texto, né, dessa poeta, então é um poema. Então, reparem que nesses 3 exemplos, cada um foi com um gênero textual diferente. Isso é uma coisa que o Enem ama, tá? Eles são obcecados por isso, principalmente nas provas de inglês e de espanhol. Então, vocês vão ver que a gente, provavelmente, as questões de vocês, cada uma vai ser com um gênero diferente, tá? Então, é importante que a gente tenha contato com esses gêneros. Qual é o segredo de aprender uma língua? Qual é Muitos alunos me perguntam isso, assim, né? Quando eles querem se tornar fluentes, eles vêm e falam assim, ai, qual é o segredo, né? O que eu faço? E só tem um segredo, gente, que nem é um segredo, é praticar. É praticar muito, 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 muito. Então, o que vocês vão fazer para estudar para a prova, né? Além de fazer os simulados, além de estudar skimming e scanning, além de ver alguns conteúdos gramaticais. Praticar. Vocês precisam colocar o inglês e o espanhol na vida de vocês. Então, vocês precisam achar alguma forma de inserir isso. E a forma mais interessante, na minha opinião, pro inglês e pro espanhol é lendo. Então, a gente sabe que a gente vai ter muitos tipos de textos diferentes e a gente precisa se acostumar com eles. E talvez vocês pensem assim, ai, mas eu sei ler quadrinho, né? Pelo amor de Deus. Mas, gente, ler em inglês, em espanhol e português é completamente diferente. Então, por mais que a gente esteja familiarizado, né, com ler quadrinhos em português, não é a mesma coisa do que ler em inglês. Ler em uma língua adicional é muito cansativo. Então, a gente precisa estar acostumado com isso. Então, vocês podem usar estratégias no dia a dia de vocês, que podem até ser legais e divertidas, para ficar mais contato ainda
com a língua inglesa ou com a língua espanhola. Então, eu separei aqui 3 dicas para vocês estudarem gêneros textuais diferentes. A primeira é com comic strips, que são tirinhas, né? E eu não sei se vocês sabem, mas a Mônica, da Turma da Mônica, ela também tem gibis em inglês e em espanhol. Então, a versão em espanhol, em inglês, desculpa, vocês vão encontrar como Monica and Friends ou como Monica's Gang, tá? Esses 2 nomes vocês encontram na internet. A Turma da Mônica tem um aplicativo, que eu acho que é Banca da Mônica, se eu não me engano, mas infelizmente as versões em inglês e em espanhol são pagas. Então, depois vocês podem entrar lá, caso seja algo do interesse de vocês, eu acho que é R$ 30 por mês, algo assim. Mas infelizmente são pagas, porém, eu separei alguns que eu tenho aqui para vocês, e vocês vão ver que todos esses links aqui no slide são clicáveis, tá? Então, eu coloquei eles numa pasta aqui no meu Drive, e eu tenho eles em PDF aqui, e depois vocês podem pesquisar mais na internet também. Então, aqui a gente tem, até é muito legal porque tem algumas dicas de glossário, né? Então, a gente consegue entender algumas coisas, e aí a gente tem depois os textos, né, da Turma da Mônica em inglês. Então é uma coisa que, ai, não sei vocês, mas isso me remete muito à minha infância, e eu lembro muito de quando eu era criança, então eu amo ler gibi. Então, para mim, se eu tivesse que estudar para o Enem, que é uma coisa super cansativa, né, e um dos meus estudos fosse ler Turma da Mônica, eu ia amar, não sei vocês. Mas ler esses quadrinhos é uma forma de vocês desopilarem um pouco, né? E ao mesmo tempo vocês conseguirem estar em contato com a língua inglesa. Gente, me dê um segundo, porque meu gato não para de arranhar a porta. Eu vou abrir o ele um pouquinho. Ossos do ofício, né? De trabalhar de casa. Eu separei aqui também é clicável, tá? 2 Instagrams que eu gosto muito e que também são de quadrinhos. Então, vocês podem explorar lá, vocês podem clicar no link ou pesquisar lá no Instagram. E o Instagram é também uma ótima ferramenta para estudar língua adicional, gente. Porque isso também indica para o pessoal do espanhol também. Vocês podem colocar lá, putz, não sei como é, tirinhas em espanhol. Tirinhas, não sei. No buscar lá, no pesquisar no Instagram, né? Que provavelmente vão aparecer várias e vocês podem ir explorando os perfis e seguindo. Por quê? Às vezes vocês vão estar lá no Instagram desopilando um pouquinho, né? Querendo só relaxar, mas ao mesmo tempo vocês vão estar vendo ali um conteúdinho de, de espanhol, de inglês. Então a gente consegue inserir essas pequenas coisinhas que fazem muita diferença no final. Então, nem sempre a gente vai estar sentado estudando, né? Mas mesmo quando a gente não estiver sentado e estudando super focado, a gente consegue estar estudando, né? Tipo, de uma forma diferente. Muito bem. Aí eu deixei aqui, ainda não abri, porque eu quero mostrar outros materiais para vocês. Tipo, não apresentei o slide, mas para músicas, eu coloquei aqui 2 sugestões. Uma vocês provavelmente já conhecem, que é o letras.mus, que vocês têm várias letras, né, de músicas. E o Enem ama música, né? Ama. E aí, o que eu faria, tá? Eu abriria algumas músicas, tipo, que eu gosto, e eu tentaria, se eu estivesse estudando hoje para o Enem, eu tentaria formular as perguntas. Se eu fosse a pessoa que cria o Enem, qual pergunta eu faria sobre essa música? Sabe? Porque assim a gente consegue ir criando perguntas imaginárias e a gente consegue ir praticando. E talvez, quer dizer, muito provavelmente essa não vai ser a música e a pergunta da prova, mas a gente tem a tendência, nem tem a tendência também de repetir alguns assuntos, né? Então, talvez vocês consigam aí ter uma base de algum assunto que seja parecido em alguma das provas. Então, essa aqui também funciona para o espanhol, né? A gente consegue ir elaborando essas perguntas mentalmente que podem ajudar vocês no futuro. Então, isso é uma coisa legal também. E tem também o Lyrics Training. Essa aqui é um site que eu amo, recomendo muito para os meus alunos. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu abrir aqui. Esse eu não tinha aberto. Great. Então, a gente tem aqui as músicas, né? Tipo, vocês podem escolher qualquer música.
Eu acredito que tenha de espanhol também, então vocês podem colocar alguma música que vocês gostam, vou pegar uma aleatória aqui, e vocês podem selecionar o modo que vocês querem jogar. Então tem até como jogar de karaokê, tá? E vocês podem jogar iniciante, intermediário, avançado, expert, e aí vocês vão precisar completar as palavras. Então, vocês clicam na música, e aqui embaixo, tá vendo? Tem as palavras que vocês. Ai, meu Deus, meu gato tá atacando, eu não posso digitar, gente, perdão. Mas, enfim, we were good, we were gold, né? Então, esse também é um outro jeito de vocês praticarem com músicas que vocês gostam e que também é um jeito, gente, que vocês podem usar para desopilar, para relaxar em algum momento que vocês já não aguentam mais estudar, mas vocês precisam, sabe? Eu sei que tem muitos momentos assim em que a gente fica agoniado porque a gente precisa estudar, mas a gente está cansado porque a gente trabalhou o dia inteiro, ou a gente está cansado porque, putz, domingo é o único dia que eu tenho para aproveitar com a minha família. Então, às vezes, fazer um exercício assim, que é simples, leva pouco tempo, já tira essa pressão da gente, né? A gente já não fica tanto com essa pressão, e já a gente está estudando em paralelo, né? Porque, como eu falei, para estudar para uma prova de linguagem é tendo essa linguagem no nosso dia a dia, é ter essa linguagem na prática, né? Então, quanto mais inglês vocês tiverem, melhor vai ser para vocês, melhor vocês vão sair na prova. Eu acho que a professora Irina falou com vocês na última aula algo parecido sobre isso, porque ela me mandou um material, né? E que ela falou, que ela deu para vocês, e eu vi que ela postou vários aplicativos também, para vocês terem contato com o inglês. Então, essa é uma outra forma de também vocês terem mais contato com aplicativos, tipo Duolingo, por exemplo. Mas eu também acho que é muito bom vocês terem contato com esses gêneros textuais diferentes, né? E um outro gênero que é interessante para quem está aprendendo inglês é algo que a gente chama de graded books. O que, que são graded books? São livros que eles são para níveis específicos. Então, a gente sabe que nem todo mundo que vai fazer inglês ou espanhol no Enem sabe falar inglês ou sabe falar espanhol, né? E aí, como que eu vou, teacher, ler Mônica and Friends, que é um... Tudo bem, é Mônica, né? Mas mesmo assim, se vocês verem lá, a linguagem não é tão simples assim, né? Que eles têm lá nesses quadrinhos. Então, como que eu vou estudar? Como que eu vou ter inglês no meu dia a dia se eu não sei? Então, vocês me perguntem isso. E a gente pode fazer isso com graded reading. Então, o graded reading, o graded books, né, são livros que eles são específicos para níveis diferentes. Então, vocês vão ter para nível iniciante, para nível intermediário, para nível avançado, para todos os níveis. Esse aplicativo aqui, IWA, não sei como fala, se é IWA, enfim, ele é um aplicativo que tem graded reading dentro dele. Então, ele tem várias coisas no aplicativo, e uma das coisas são esses livros que são específicos para níveis diferentes. Então, é bem legal. Mas os livros, eles não são muito conhecidos, assim. Pelo menos a última vez que eu ouvi, não tinham livros muito, muito famosos. Mas, olha só isso que eu encontrei. Encontrei esse livro do Pequeno Príncipe, que é uma leitura guiada e é em inglês para iniciantes. Gente, essa é uma forma muito maravilhosa de vocês terem contato com o inglês, especialmente se vocês são iniciantes, tá? Mas para quem não é, também eu acho também muito válido. E aí, olha só o que, que a gente tem. A gente tem, primeiro, o texto, né? O livro. Tem como usar, depois vocês podem ler, mas eu vou mostrar para vocês. A gente tem, primeiro, o livro todo em inglês, né? Com a linguagem adaptada. Então, vocês vão ver que é uma linguagem mais simples. E aí, depois, no final, olha só como que é o livro. É incrível. Ele tem uma parte, depois que tu lê o livro inteiro, né? Ele tem de novo o livro repetido. Só que ele é assim, ó. One day I drew a picture of a snake with an elephant inside it. E aí ele tem a tradução. Um dia eu desenhei uma figura de uma cobra com um elefante dentro. E aí vocês conseguem ver, inside é dentro. Entendi. Então, é uma leitura muito, muito, muito legal, porque é muito fácil, porque a gente tem a tradução em português, mas também vocês conseguem se desafiar. Então, vocês também conseguem ver aqui nessa primeira página só a versão em inglês. Então, também tem como fazer assim, ler todo ele em inglês e depois ir lá conferir se está certo, se vocês entenderam certo, né? Então, é uma outra forma de vocês estudarem fazendo uma coisa legal, né? E, de novo, isso de ficar tentando
criar as perguntas, eu acho que é uma boa técnica também para vocês estudarem mais sobre as provas, né? Não só para as provas de inglês, mas para as outras também. Enquanto vocês estão estudando um conteúdo, vocês podem ficar tentando criar as perguntas. Se vocês fossem os criadores, o que vocês perguntariam sobre isso, né? Então, eu acho que esse material é muito legal para vocês praticarem mais e inserirem mais o inglês, especialmente gêneros textuais diferentes na vida de vocês, tá? E aí, eles estão todos aqui linkados. Então, se vocês clicarem, vocês vão achar o link. Mas se vocês não conseguirem, depois vocês me mandam uma mensagem. No final aqui tem o meu Instagram e o meu telefone. Então, vocês podem me chamar lá, tá? E se vocês precisarem de mais dicas também, por favor, me chamem, que eu tenho muita coisa e eu posso passar tudo para vocês. Alguma pergunta até aqui? Vou entender como um não. Será que tem alguém ainda nessa aula? É um mistério. Mas bora lá, vamos continuar. A gente vai falar um pouco agora sobre os false friends. E eu separei é tipo um joguinho, assim, né? Que vocês podem fazer aí mentalmente comigo, sobre os falsos amigos em inglês, que são aquelas palavras que parecem uma coisa, mas na verdade não são. E aí eu separei algumas que são super comuns e que podem estar na prova, para ver se vocês estão ligados. Então, bora lá. Não, já mostrei a resposta. Peraí, deixa eu ver. Pera. Ai, meu Deus. Será que... Ai, gente, por que tá assim? Que ódio. Deixa eu tentar dar um refresh. Oh, esse site, ele sempre me sacaneia, porque eu sempre uso ele... Ah, tá, agora eu acho que deu. Sempre que eu testo ele, ele tá sempre certo. Mas aí, sempre que eu uso ele em aula, ele sempre dá alguma coisa errada. Mas enfim, acho que agora vai dar certo. Então, a palavra confidence, vocês já viram aí, né? Mas a palavra confidence, ela parece muito o quê? Confidente, não parece? Então, vamos manter o nosso segredo, vamos ser confidentes. Mas não, na verdade, a palavra confidence é confiança. Então, se tiver essa palavra lá, não é confidente, é confiança, ok? Sensitive. Quem que vem na cabeça de vocês? Na minha, a primeira coisa que vem é a Márcia sensitiva, uma pessoa sensitiva, né? But no, sensitive não é sensitivo. Sensitive é sensível. Então, uma pessoa sensível, que chora, né? Enfim, sensitive. E aí, sensible, o que a gente vai achar? Uma pessoa sensível, não é? Mas não, a gente acabou de ver que sensível é sensitive. Então, sensible, o que é? Sensato, dá para acreditar. Essa aqui é uma que eu vejo muito no Enem, gente. Eu vejo muito no Enem. De estar lá sensible, e aí uma alternativa falando assim: a pessoa é sensível. Cara, se eu não soubesse em inglês, se eu não soubesse isso, eu cairia. Eu acho que eu cairia. Porque, cara, parece muito sensible, sensível. Mas não, sensitive, sensível, sensible, sensato. A gente pode pensar, eu sempre gosto de criar algumas analogias, assim, que às vezes só fazem sentido para mim, tá? Mas talvez faça para alguém. Eu posso pensar assim, que alguém sensible é alguém que tem sentimento em relação a outras pessoas, então é uma pessoa sensata. Não sei, é assim que eu memorizei essa palavra, tá? Talvez não faça muito sentido, mas foi assim que eu consegui memorizar. Depois a gente tem journal. Que o que é o jornal? Não é o jornal. O journal é um diário. Então, isso é uma dica que eu também dou para os meus alunos. Quem quiser aí aprender inglês, né? Vocês podem fazer um journal. Então, um journal do dia a dia de vocês. Escrever um journal é uma boa técnica. Talvez não ajude tanto para o Enem, mas de forma geral, né? Então, journal não é jornal. Actually, a gente pensa, atualmente, a palavra que a gente ama usar no Enem, né? E a gente fica assim, na redação, atualmente, parará, parará, que hoje a gente nem indica mais, né? Mas actually, na verdade, não é atualmente, é na verdade. E aí, olha só esse GIF que eu encontrei, que massa. Fala assim, ó. Actually, with the right data, you can find just about... Ai, meu Deus, não li rápido o suficiente. With the right data, you can find just about anybody nowadays. E nowadays é atualmente. Então, é um GIF que vocês podem usar para se lembrar das duas palavras, né?
Então, ele começa falando assim, ó, na verdade, com os recursos suficientes, com as informações, os dados suficientes, vocês podem encontrar sobre qualquer pessoa hoje em dia, nowadays. Então, além de estudar os false friends, vocês também podem pesquisar como que é essa palavra aqui, né, que a gente acha que é em inglês. Então, como que eu falo atualmente? Nowadays. Que ficaria como hoje em dia, né? E o actually é na verdade. To attend, parece muito atender, né? Atender uma ligação, por exemplo. Mas não. Attend é assistir, ou frequentar, ou comparecer. Então, eu posso perguntar hoje, por exemplo, who attended the class? Quem participou da aula, quem compareceu à aula, né? Então, attend não é atender. Library, essa tinha lá na questão que a gente fez de 2022, né? Então, library é biblioteca, não é livraria. E parece muito livraria, né? Mas livraria é bookstore e library, biblioteca. Então, talvez isso pudesse ser alguma coisa que confundisse, né? Ué, mas ela tá não tá numa livraria, porque realmente não tá, tá numa library. Esse é o clássico dos clássicos, to push, que não é puxar, é empurrar. Então, push, empurrar, pull, puxar. Parents são os parentes? Não. Parents são os pais. Então, parente, a gente pode falar relative, ou a gente pode falar family member, mas não é parent. Essa também é uma que é bem batida, muitas pessoas já sabem, mas eu vejo muito no Enem. Porque no Enem a gente fala eu consigo ver muitos assuntos que encaixaria a palavra parent, sabe? Então, essa eu acho que é uma aposta aí, minha. Fabric, uma fábrica? Não. Fabric é tecido. Então, fábrica a gente pode falar industry, mas fabric não é fábrica. Brave, essa a gente consegue relacionar com aquele filme, tem um filme que é Brave, que em português é... aquele filme da Mérida. Como que é? Pelo amor de Deus. Esqueci. Mas Brave é corajoso. Mas não é corajoso o nome do filme, né? Enfim, mas a gente tem esse filme que o nome dele em inglês é Brave, então a gente pode pensar nela. Ela não é brava, ela é corajosa. Então, Brave. E bravo é angry, né? Balcony, a gente pode pensar que é um balcão, tipo um balcão de cozinha, mas na verdade é a sacada de uma casa ou de um apartamento. Balcony. Notice, de novo, algo. A gente viu antes do journal, e agora o notice, a notícia. Não, notícia é news. E notice é perceber. Então, nada a ver com notícia, né? Eu posso até falar, I noticed the news. Então, eu percebia as notícias, sei lá, em algum contexto. Mas notice não é notícia. Idiom, a gente pode pensar que é um idioma, mas na verdade um idioma é uma expressão idiomática. Tipo assim, em inglês a gente tem aquela It's raining cats and dogs, né? Que está chovendo gatos e cachorros. Que na verdade a gente fala está chovendo muito, né? Mas um idiom não é um idioma, é uma expressão. E a última, legend. Será que é uma legenda? Não. Legenda é subtitle. E legend é uma lenda. Então, esse slide aqui, gente, está lá para vocês, tá? Tá no link aqui de False Friends. Óbvio que a gente tem muitos outros False Friends, mas esses são alguns deles que eu separei e que eu acho que podem estar aí no Enem de vocês. E como eu falei, pode ser uma boa ideia vocês fazerem uma listinha. Então, uma listinha no Word com outros False Friends, assim, com alguns que vocês não sabem ainda. Tem um aplicativo muito legal, eu vou colocar ali no chat depois o nome, que é Quizlet. Eu não sei se vocês conhecem. Já ouviram falar nesse aplicativo? Gente, o Quizlet é brilhante, brilhante. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele rapidão aqui dos meus alunos, porque eu acho que o Quizlet pode ajudar muito vocês. Ai, putz, eu tô num computador diferente hoje, acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou mandar lá depois no grupo do WhatsApp como que é o Quizlet. Ele é um aplicativo de cartões.
E ele é super incrível, porque vocês conseguem colocar uma questão de um lado, e quando vocês clicam nessa questão, ela aparece, tipo, vocês podem colocar a resposta do outro lado. E vocês mesmos podem colocar as perguntas e respostas de vocês. Eu faço com os meus alunos para vocabulário de inglês, né? Então, vocês podem fazer isso com os false friends, mas isso também é uma coisa muito legal para as outras matérias. Então, vocês podem colocar lá, e é algo que vai ficar ali no celular de vocês, né? E vocês podem estudar, tipo, em qualquer lugar. Então, vocês podem ver, o que foi a Revolução Industrial, ou em que ano foi a Revolução Industrial, sei lá. E daí vocês clicam no cartão, e daí atrás do cartão tem a resposta. Então, é um aplicativo muito, muito, muito incrível. Eu vou fazer um videozinho gravando a minha tela depois, para encaminhar lá no grupo do WhatsApp. Eu acho que pode ajudar muito. Se eu tivesse me lembrado enquanto estava preparando essa aula, eu tinha separado aqui para vocês, mas eu acabei de ter essa ideia agora, de me lembrar agora desse aplicativo. Mas acho que vai ser muito bom. Ok? Bom, e por último, eu quero mostrar para vocês essa tabela, que, como eu falei para vocês, eu fiz para os meus alunos, e eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu acho que é super útil. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Putz, pior que ficou bem em cima. Aqui, consegui. Então, eu fiz essa tabela porque eu percebi que muitos alunos, eles confundem o presente, o passado e o futuro. E esses são os três tópicos gramaticais, assim, mais essenciais, eu diria, porque a gente precisa saber eles para se comunicar. Na verdade, assim, sabendo eles, claro que tem muitos, muitos, muitos outros, né? Vocês sabem, mas sabendo eles, a gente já consegue se guiar no mundo, né? A gente já consegue saber se o texto está falando sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro. E isso já pode nos dar muitas dicas e até uma resposta das vezes, né? Então a gente precisa, é bom a gente entender eles, né? Então eu fiz essa tabela aqui, então a gente tem quando usar, então vocês vão ter a explicação de quando usar cada um deles, também de como usar, então a gente tem algumas palavras comuns, então, se vocês verem lá everyday, cara, é presente. Se vocês verem yesterday, é passado. Então, a gente tem algumas palavras que são comuns aqui também no futuro, né? Next week, next month. Aí a gente tem a explicação de como a gente usa o verbo to be em cada uma delas. Às vezes a gente acha que o verbo to be é um conteúdo, né? Eu tinha muito essa impressão quando eu estudava na escola, eu não sabia inglês, eu aprendi inglês depois. Mas eu tinha muito essa ideia de que o verbo to be era um conteúdo. Mas não, na verdade, o verbo to be é só um verbo qualquer, e a gente tem ele em todos os tempos verbais. Por isso que a gente tem essa noção, às vezes, de que, meu Deus, eu só aprendo o verbo to be. Sim, porque todo o tempo verbal a gente vai ter que aprender o verbo to be, né? Então, aqui tem a explicação com vários exemplos de como usar o verbo to be em negação, em pergunta, né? Então, muitos, muitos exemplos. Depois a gente tem as afirmações para os outros verbos. Então, aqui tudo explicadinho, né? É uma revisão, então a gente não tem muitos detalhes, mas para uma revisão, ele está bem detalhado, tá? Então, a gente tem aqui para colocar o S, quando for he, she, it, né? Aqui a gente também tem a lista dos verbos irregulares, então vocês podem clicar. Isso é uma coisa que vocês não precisam se preocupar, tá? Para o Enem, mas só mostrando para vocês que esse material está aqui disponível para vocês. Também para o futuro, com outros verbos. A gente também depois parte para a negação, e esses verbos auxiliares aqui são importantíssimos para vocês. Porque para que servem os verbos auxiliares? Para a gente bater o olho numa frase. Se eu bater um olho numa frase e ela está com did, é passado, eu nem preciso pensar. Se eu bater um olho numa frase e ela está com do, é presente, eu não preciso pensar. Então, saber os verbos auxiliares dos tempos verbais vai ajudar muito vocês nessas técnicas até de leitura que eu expliquei hoje, né? Então, no skimming e no scanning. Porque vocês vão conseguir ver, passado, já sei, né? Então, aqui esses verbos auxiliares são bem importantes. E, por fim, a gente tem as perguntas. Então, eu espero que esse material seja útil. Depois, vocês podem ler ele com calma. E, se vocês tiverem alguma dúvida sobre ele, vocês podem me mandar mensagem também. Como eu falei, as minhas informações estão aqui. E eu quero saber se você tem alguma dúvida. Não? Como vocês estão? Curtiram a aula? Tá tudo bem? Não tem nenhuma? Tudo bem. Bom, é isso que eu tinha para. Vi aqui, obrigada, Érica. O nome do filme é Valente. Isso mesmo, é esse filme mesmo. Valeu. O link no Drive. Eu vou mandar o link do Drive, sim. Eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp. Vocês estão no grupo do WhatsApp? Eu vou mandar por lá, tá? O nome do aplicativo que eu falei é Quizlet.
Depois eu vou mandar também um videozinho, vou gravar minha tela como eu faço o Quizlet. Aí vocês podem também usar para as outras matérias. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, tá? E eu vou mandar daí o slide, e daí vocês vão ver que se vocês clicarem ali em cima do Monica and Friends, enfim, ali das coisas que eu mostrei, vocês vão ser redirecionados daí para as pastinhas aquelas que eu mandei, tá? Mas se não funcionar, me avisem, que daí eu mando os links separados também. Não tem problema. Bom, e é isso, gente. É isso que eu tinha preparado para a gente hoje. Vocês têm intervalo agora, né? Então, daqui a pouco vocês têm aula de biologia. Então, fiquem aí. E é isso. Finalizamos. Deixa eu achar onde que eu paro a gravação. Se bem que eu acho que eu posso deixar gravando, será? Não, acho que eu vou parar, né?